irmãos aqui. É tão bom nós estarmos na presença do Senhor. Como o nosso irmão Vicente falou, que não é somente o dia de semana, ou somente o dia de domingo que devemos prestar o culto ao Senhor, mas sim todos os dias. Há um tempo atrás eu falei que nós teríamos que sair da igreja e mastigando a palavra do Senhor e pensando nela durante a semana e ouvindo a palavra do Senhor também, meditando naquilo. E graças a Deus, eu não sei os irmãos, mas dentro do meu coração eu sinto muita vontade de estar na presença do Senhor. Seja aqui, seja em outro lugar, mas a palavra dele diz que vale mais um dia, é isso? Na presença do Senhor do que 1000 anos fora. Vale mais isso, irmãos. E esse tempo é precioso. Talvez muitos não dêem tanta importância, né? Mas é um tempo precioso porque é o que nos alimenta. Está na presença do Senhor. Quero agradecer a Rayane, também está conosco. Deus abençoe, Rayane, a sua presença aqui. Estou muito feliz. Quero agradecer aos irmãos também que estiveram ontem lá no Parque do Povo. Fiquei surpreso, confesso que eu conversei com o Alex e eu falei para ele que eu estava muito ansioso, porque a gente fica preocupado. Fica preocupado das coisas dar errado. Dar errado, faltar comida. Eu já passei uma dificuldade no aniversário da minha filha, que faltou comida no aniversário, irmãos. E, aliás, uma quantidade certa, combinada, mas brasileiro é assim, irmão. Eu chamei uma família de um irmão, que era só o irmão e a esposa. Quando eu fui ver, estava vindo um batalhão na rua, ele chamou noras, genro, neto, saiu chamando todo mundo. Eu falei, filha, a comida não vai dar não. Mas graças a Deus, o meu primo foi muito rápido, foi lá e fez mais comida, então ninguém percebeu isso. E ontem eu estava preocupado, né? E o Alex, ele falou, não, vai dar tudo certo, fique em paz. Eu falei, não, vai dar sim. E graças a Deus, deu tudo certo. Sobrou até comida, né? Tivemos que dividir com os irmãos. Sobrou arroz doce da irmã Mina, que logo no final do culto, os irmãos vão, quando sair, leva o seu arroz doce, eu come ali, tá bom? Sobrou 3 tigelas de arroz doce. Então, falei, guarda que amanhã à noite a gente vai comer depois de culto. Amém? Que Deus abençoe a todos que participaram ontem. Ontem foi um dia de convívio, de confraternização, né? Tivemos um pequeno culto no final, orações, louvor. Mas o ano que vem, com fé em Deus, a gente vai preparar uma coisa mais espiritual. Entendeu? O ano só foi para os irmãos se divertirem, ter um convívio, porque os irmãos trabalham tanto, né? Durante o ano todo, e às vezes não aproveitamos. Não que eu diga que vocês não aproveitem com suas famílias, vocês saem, vocês viajam, vão à praia, vão ao shopping, em vários lugares, mas eu digo um momento com toda a igreja. Então ontem foi um dia que nós tiramos um momento com somente nós, ali, de conversar, de bater um papo, de brincar, e muitos ficaram satisfeitos, né? Muitos ficaram satisfeitos. Deus abençoe. Irmãos, a palavra que eu quero ministrar no nosso coração nessa tarde, que Deus colocou no meu coração, e por incrível que pareça, eu ia ministrar nesse Romanos 12. Mas eu digo, não vou ministrar isso aqui não. Deus dá uma palavra. Mas a palavra que eu vou trazer também se encaixa em Romanos 12, que fala sobre as nossas responsabilidades que temos diante de Deus. O chamado que nós temos. Tem gente que tem a mente que acha que só pode fazer aquele que tem cargo na igreja. É o pastor, é o presbítero, é o diácono, é aquela irmã que está responsável. Irmãos, a nossa responsabilidade, ela é unânime. É todos nós. Sabe por quê, irmãos, são todos nós? Porque quando chegar diante daquele dia, o que você vai falar diante de Deus? Pastor, Senhor Deus, eu não fiz isso porque era o Alex que tinha que fazer, era o Jonas que tinha que fazer, por isso que eu não fiz.
Irmãos, nós aqui não estamos inocentes. A nossa responsabilidade ela é unânime. É todas. É única. É junto. É misturado. Cada um tem as suas responsabilidades onde você vai. É no trabalho, é na faculdade, é na escola, é em casa, é nos seus vizinhos. Tem uma palavra, aqui dentro da palavra do Senhor, tem uma passagem que diz assim que aquele que está enfermo chame quem? Chama os presbíteros, não é isso? Para orar, para ungir, né, para expulsar. Mas e quando não é uma hora conveniente e que a pessoa precisa daquela oração naquela hora, você vai ligar para mim, para o Leandro, para o Jonas, que somos presbíteros, para o irmão, para o pastor Ismael. Irmãos, a responsabilidade ela é nossa. Ah, mas eu não sei. Ora, Jesus falou que a cada um de nós foi dado todo o poder no céu e na terra para orar, expulsar, repreender. A cada um de vocês tem um poder, irmãos, na sua mão. E além do mais, Jesus falou, e vocês ainda farão coisas maiores do que eu fiz. Porque Jesus, ele deu o exemplo para cada um de nós, para ser seguido. Então, se ele deu exemplo, então eu posso. Eu consigo, em nome de Jesus, nós conseguimos. Mas ele deu o próprio exemplo, né? Durante a sua vida aqui na terra, houve vários momentos de libertação, de cura, de transformação, de prosperidade. Quantas pessoas que quando Jesus entrou na casa, trouxe prosperidade? Quantas pessoas que Jesus entrou na casa, trouxe cura? Quantas pessoas Jesus entrou na casa, trouxe união entre a família? A paz que não havia. Pessoas que eram perturbadas pelo inimigo. E Jesus, de todas elas, libertou. E nós, irmãos? Essa responsabilidade foi dada a cada um de nós. A exercer aquilo que Jesus nos chama a fazer. Nós vimos aqui que a irmã Isa orou e falou que essas crianças seriam o futuro da igreja. E eu lembrei aqui, né, de quando eu comecei no Evangelho, com 16 anos. E eu vi também crianças também naquela época, crianças, hoje estão pastoreando igrejas. Hoje estão pastoreando igrejas. Entendeu? Então a responsabilidade é toda nossa, irmãos. Uma hora vai bater na sua porta. Ontem eu estava lá num evento, conversando com um irmão, e ele falou assim que ele tentou fugir de todas as maneiras das responsabilidades. Todas. E em todas as maneiras Deus trouxe ele para a responsabilidade. Ou seja, não tem como fugir. Uma hora bate a nossa porta. Abra aí, irmãos, Lucas capítulo 7. Essa é uma passagem rápida. Lucas capítulo 7, irmãos. É uma passagem bem conhecida, o centurião de Cafarnaum. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó. E depois de concluir todos esses discursos, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhes que viessem curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter convosco. Dize, porém, uma palavra,
e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém, meus irmãos? Palavra essa maravilhosa, irmãos. E se nós analisarmos, ele era o que? Ele era um centurião. Um homem que comandava mais ou menos aí 100 soldados do exército romano. O que eu achei interessante nessa passagem, irmãos, era um homem que não vivia sob a lei judaica, era um homem que não era seguidor de Cristo, mas ele ouviu falar. Ele ouviu que Jesus Cristo curava por onde ele passava. O que eu achei interessante nisso, irmãos, é a fé deste homem, que independente da classe social do centurião, independente da religião romana, o que ele praticava, deixou de praticar, ele teve fé o suficiente para curar um servo dele. A palavra do Senhor diz aqui que era um servo bem que ele estimava, ou seja, ele amava esse servo, ele guardava esse servo. E pela história, provavelmente esse centurião era um homem bom. Porque se ele fosse um homem ruim, os próprios anciões judeus falavam mal dele. Mas olha o que diz o verso 4. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, o próprio centurião, mesmo sendo romano, ele amava a nação judaica, amava Israel. E o amor dele era tão grande que ele construiu uma sinagoga para que fosse um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de busca. Essa história, irmão, nos remete o que, irmãos? Que por mais que estejamos na presença do Senhor, ela quer dizer que nós temos que ter predisposição para aquilo que Deus nos chamou. Temos que estar dispostos, irmãos, a fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. O centurião, para que o servo dele fosse curado, tinha que haver uma disposição. Muitas das vezes, irmãos, ficamos nas nossas casas, às vezes acomodados, no nosso aconchego, no nosso conforto, né? E nos acomodamos disso. Eu não sei quem foi que falou para mim essa semana, ou falou aqui durante o culto, mas que nós estejamos alerta, porque quando chega o tempo do inverno, nós nos acomodamos mais. Foi você, não foi, Leandro? Nós nos acomodamos mais. O centurião aqui, ele não olhou a classe dele social. Ele não olhou se era romano, se era judeu. Ele olhou a situação do seu servo, que estava o quê, irmãos? À beira da morte. Estava moribundo. Deus, ele nos chama, irmãos, a estar disposto a fazer aquilo que está para nós fazermos, irmãos. Se você vê uma pessoa que está precisando da oração, da ajuda, esteja disposto a ajudar. A obra, irmãos, é para todos nós, irmãos. Não é só para mim, não. É para todos nós. Se o centurião olhasse pela sua posição e falava: é somente mais um soldado, se ele morrer, eu tenho mais 99. Mas o amor que ele tinha por aquele soldado, por aquele servo, constrangeu ele. Outra parte interessante nessa passagem, irmãos, é que ele não foi até Jesus Cristo.
O próprio centurião não foi. Ele enviou os anciões para interceder por aquela situação. Por quê, irmãos? Porque ele mesmo se achava indigno, né? Ele mesmo se achava indigno de estar junto com Jesus Cristo. Mas o amor de Jesus se constrangeu, ele se autoconstrangeu por aquilo. Ele se compadeceu, porque ele disse assim: nunca houve tanta fé em Israel como essa fé desse centurião. Você sabe que é você interceder por uma pessoa que está enferma, quase à beira da morte, e a tua fé poder salvar aquele que está à morte? Essa semana eu estou passando por uma situação, eu contei só para algumas pessoas, não vou contar dentro dos irmãos, mas a minha mãe está no hospital e pronto, eu achei que a situação ia ser pior. Mas a minha mãe, Deus levou a minha mãe a um lugar, espero que seja para a reflexão dela. Ela está passando por uma situação de saúde. E por a semana retrasada, por 2 vezes, ela quase perdeu o ar e quase morreu. E Deus colocou ela dentro de um hospital, ao lado de uma cama, uma senhora de 89 anos, estava com cancro de mama. Ela tirou uma foto e mandou para mim, mas eu me constrangi com aquilo, sabe? Eu orei e falei com Deus, Deus, por quê? Por que, Senhor, a gente passa por tantas coisas na vida e o nosso final é isso? Eu falei para minha mãe: mãe, eu não sei a vida da senhora, não conheço, mas isso é um belo exemplo de que a soberba, de que o egoísmo, do que o egocentrismo, de que o eu não vale nada neste mundo. O nosso final é isso: sozinho, eu e Deus e mais ninguém. E eu falei para ela: reflete, irmãos, reflete, mãe, a sua vida, o que vale a pena e o que não vale. Porque enquanto nós estamos num patamar alto, irmãos, esquecemos de todas as coisas, irmãos. Esquecemos de irmãos, amigos, família, esquecemos de amizade, esquecemos do amor, que se a gente não tiver nada, mas tiver amor, nós temos tudo. Mas esquecemos do amor. E aí Deus nos coloca num leito dentro de um hospital, irmãos, para reconhecer que nós não somos nada, simplesmente somos pó e cinza. E quando foi ontem, irmãos, e quando eu estava no Parque Discovery, ela mandou uma foto. A senhora entubada, e ela veio a óbito, a partir para a eternidade. Ela falou para mim que na terça-feira a senhorinha, ela estava tomando água, e a senhorinha olhou para ela e falou assim: me dá um pouco de água, eu estou com muita sede. Ela falou: senhora, eu não posso dar água para a senhora, porque eu também estou com uma enfermidade, e a senhora tem uma enfermidade também, e eu não posso transmitir nada para a senhora. Ela falou: mas eu estou com muita sede, e minha mãe não pode fazer nada. Falei: mãe, reflete sobre a vida, porque a única coisa que nós podemos deixar nessa terra é só o nosso legado. Mais nada, irmãos. Todas as coisas materiais vão ficar. Então, irmãos, o centurião de Cafarnaum, ele se compadeceu da enfermidade do seu servo. Ele viu a necessidade dele. E ele, provavelmente, se vocês analisar aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, ela tinha tudo. Ela tinha dinheiro, não tinha? E a palavra diz que ela gastou tudo com os médicos. Então, provavelmente, ela tinha condições financeiras boas. E esse homem, provavelmente, ele tem condições financeiras boas. E por ser um centurião, ele tem reconhecimento. Eu acho que ele poderia ter conhecido médicos, pessoas que podiam curar esse homem. Mas Deus, ele faz situações para que não haja cura. É por isso que quando os irmãos falou aqui, que Deus, quando nos coloca em certas situações, irmãos, por que não há cura?
Por que não há transformação? Porque não é para o homem fazer, é para Deus fazer isso. Não é para o médico fazer, é para Deus fazer. Não é para o advogado fazer, é para Deus entrar na causa. Então, enquanto nós não nos posicionar diante de Deus e saber que nós temos um Deus poderoso que pode curar e transformar a nossa vida e a vida aqui daqueles que estão ao redor, irmãos, se nós não reconhecermos isso, vai permanecer, irmãos. E outra coisa, possa ser que Deus nem permita a morte, possa ser que Deus nem permita aquela causa na justiça, porque nós temos que reconhecer que servimos a um Deus poderoso. Então o centurião, ele ouviu falar e ele se predispôs a ajudar aquela alma, aquela vida que estava enferma. Uma história de fé e humildade que desafia as expectativas, onde a busca pelo milagre transpõe a classe social e religiosa. Eu não sei se você já... Comigo não, graças a Deus comigo não. Porque independente se é católico, se é bruxo, se é macumbeiro, Jesus chamou para nós orarmos, para qualquer classe religiosa. Mas eu já ouvi de pessoas falar que não ia na casa de outro porque era de outra igreja. Eu já ouvi. Aí eu não vou lá porque eu não sou da igreja dele. Irmãos, nós fomos chamados, irmãos, para fazer a diferença nessa terra. Independente se é assembleiano, se é batista, se é presbiteriano, se é embaixada, a palavra do Senhor diz que há um só caminho e uma só verdade, é Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo, irmãos. E ele não olhou a classe dele social e religiosa. Talvez ele poderia ser de uma classe pagã. Mas a fé dele foi tão grande que ele falou assim, se verdadeiramente que todos falam que ele cura e liberta, eu vou mandar alguém lá. Só basta uma palavra. Só basta uma palavra para Jesus liberar. E meu cego pode ficar curado. Jesus não precisa falar muito, irmãos. Não é por muito falar. Mas somente uma palavra o meu cego fica são. E Jesus se predispõe e falou, não, eu vou lá. Eu vou lá. E quando Jesus estava se aproximando, ele soube. Ele soube disso. Aí diz assim, no verso 6. Quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião. Enviou o que, irmãos? Enviou amigos. Ele enviou amigos. Dizendo-lhe, Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Quem é digno aqui, irmãos? Nós não somos dignos. Ninguém aqui é digno de que Jesus esteja na nossa casa. Mas Jesus não olha para isso. Ele não olha para os teus pecados, para os teus erros. Ele olha para a tua condição humana. Você precisa e carece da misericórdia e da graça. Amém. Já pensou se Jesus fosse olhar para nós pelo que nós fizemos ontem? Nós falamos todos os dias, né, que precisamos estar em santidade, buscar santidade, em santidade, sempre em santidade, porque Jesus é santo, 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 santo. Foi falado isso comigo agora, passado. Lá no céu só vai haver santo, santo. Só vai entrar no céu quem é santo. Mas irmãos, pecamos constantemente. Por pensamento, por palavras, por obras, por práticas. E nós não nos achamos dignos disso. De que Jesus esteja na nossa casa. Mas Jesus, ele não olha a tua condição. Ele olha a tua vida. Porque você precisa. Eu preciso, irmãos. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus não quis saber o que o centurião fez ou deixou de fazer. Jesus não quis saber o que aquele servo fez ou deixou de fazer. Mas somente por uma palavra. Vemos o centurião demonstrar uma notável compaixão ao interceder em favor do seu servo. Mesmo com toda a sua autoridade, se encontrou em uma situação de impotência,
onde a única saída era o quê? Recorrer àquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Irmãos, não adianta ter o teu dinheiro, você não vai conseguir comprar saúde. Você pode pagar até uma segurança de saúde aí, um seguro saúde. Mas se você tiver uma enfermidade que não tem cura, irmãos, o seguro de saúde não vai te conceder nada. Você só vai gastar dinheiro. E o único recurso é somente Jesus Cristo, que é aquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. A palavra do Senhor diz que ele foi até o inferno, pegou a chave da morte. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ele se compadeceu de Lázaro, já estava morto. Se compadeceu da Talita, que já estava morta. E quantas pessoas Jesus curou, se compadeceu, irmãos? Ele viu a condição humana, porque nós não somos nada. Não adianta nós colocarmos a nossa fé em dinheiro, no nosso patrão, na nossa condição social, na nossa condição religiosa, porque a religiosidade mata também, irmãos. Quantas pessoas já estão mortas? Por isso que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 11: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Muitos já estão dormindo dentro da casa do Senhor. Muitos estão doentes dentro da casa do Senhor. Mas o dono da cura está aqui. O dono da cura está aqui. Aquele que levanta dentre os mortos está aqui. Aquele que traz a vida está no teu coração, Lucas. Está no teu coração, Ana Paula. Está no teu coração, Vanessa. Está no nosso coração, irmãos. Está na nossa vida. E às vezes nos apoiamos no nosso recurso financeiro, no nosso intelectual, nas nossas vidas, irmãos. E esquecemos que nós não somos nada, irmãos. Nós somos simplesmente pó cinza. Esse centurião aqui, ele tinha toda a autoridade. A palavra do Senhor diz aqui que eu tenho autoridade. Falo para um vai, ele vai. Vem, ele vem. Mas eu não tenho autoridade de trazer a vida. Vem vida, vem saúde sobre o meu servo. Ela não vai responder. Mas sobre a autoridade de Jesus Cristo, irmãos, ele traz a vida aonde não há vida. Ele traz alegria aonde não há alegria. Ele traz saúde aonde não há saúde. Por isso que ele falou: a vocês é dado todo o poder no céu e na terra, irmãos. Então, através de Jesus Cristo, ele traz vida. A outra mensagem também diz assim, ó, que o centurião reconhece a autoridade de Jesus Cristo, mesmo sem entender o seu poder, porque ele não entendia, ele não vivia. Ele ouvia falar de Jesus, mas ele não era do meio de Jesus. Ele não era do meio. Sabe aquela pessoa que você conhece, que nunca veio à igreja, mas tem fé? Irmã Carla, ora por mim lá na igreja. Alex, peça oração por mim. E às vezes a pessoa nunca pisou o pé na igreja. Tá bem, irmão? Eu vou orar por você. Tá bem, fulano? Eu vou orar por você. A igreja vai estar orando. Sabe qual é o momento mais de desespero? É quando nós temos um parente que está no hospital, um amigo que está à beira da morte. Aí pedimos oração na igreja. Pedimos, fazemos até campanha. Porque eu já fiz campanha, minha mãe já fez campanha pela minha irmã. E Deus não permitiu a cura. Você acha que eu fiquei aborrecido com isso? Não, irmãos, eu não fiquei aborrecido. Eu fiquei triste, mas não aborrecido. Você acha que eu parei de seguir a Cristo? Não parei, irmãos. Porque eu sei que todo poder e toda honra é dado somente a Ele. Foi falado aqui que se não for aqui nessa terra, irmãos, é lá no céu. Há pessoas na terra, irmãos, que elas não vão ser curadas. Há pessoas na terra que elas não vão reconhecer a cura. Mas a cura está lá em cima, no que está esperando. Onde não há enfermidade, onde não há dor, onde não há tristeza. Tem pessoas que têm a sua promessa, não tem? Lembra de Estevão? Teve a sua promessa? Ele tinha a promessa. Mas coitado do Estevão, foi apedrejado. Ele viu de longe assim, ó, a glória do Senhor. Ele não queria saber das coisas materiais, irmãos.
Estevão queria saber aquilo lá em cima, a que estava proposto para a vida dele. Quantos homens que pregaram a palavra do Senhor e morreram enforcados, jogados dentro de um tacho cheio de óleo, foram decapitados? Quantos homens morreram para que a palavra do Senhor hoje estivesse ao nosso alcance, irmãos? E eles não desistiram. Passaram por dores e sofrimentos, irmãos. A palavra do Senhor diz que Jesus foi moído, esmagado pelas nossas transgressões, irmãos, pelos nossos pecados. Se tivesse um confessionário aqui, irmãos, e falasse assim, ó, cada um agora faz uma fila e vamos confessar os seus pecados, irmãos. Talvez algum de nós aqui iríamos revelar pecados que eu iria me assustar, ou então irmãos iriam me assustar com meus erros. Mas Jesus não quer saber disso. Ele quer saber do arrependimento e do perdão. Ele quer saber que vocês se arrependam, que eu me arrependam, e Ele possa conceder o perdão para cada um de nós. Aí diz aqui, ó. É por isso, verso 7. Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Porém, diz somente uma palavra, e meu criado sarará. Somente uma palavra, Jesus. Deus pode fazer a mudança na tua vida. Somente uma palavra. Jesus pode trazer a prosperidade na tua casa. Mas isso tudo mediante a fé. Essa história que está aqui, ó, sendo decorrida, irmãos, do primeiro versículo até o verso 10, fala sobre fé. A fé que pode trazer a cura. Foi necessário o centurião ter fé. O rapaz que estava moribundo já estava à beira da morte. Talvez ele nem estava mais em sã consciência. Mas através de uma pessoa que teve fé, Jesus moveu as águas sobre a vida daquele moribundo. Sempre nos acharemos indignos. Imagine se Deus olhasse para nós somente pelo que fazemos, mas pela sua graça Ele nos alcança. Abra aí, irmãos, Mateus capítulo 9, verso 2. Nós vamos ver nesse verso 2, que sempre há um a te ajudar. Mateus capítulo 9, verso 2. Diz assim, ó: eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé daqueles que tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha lá, volta lá de novo. Alguns homens. Esse verso aqui significa o que, irmãos? Que nós não estamos sozinhos. Sempre vai ter uma pessoa para te ajudar, Ana Paula. Sempre vai ter uma pessoa para te ajudar, Débora. Todos nós, irmãos, sempre tem uma pessoa para ajudar. Sempre tem uma pessoa para orar por ti, Vicente. Sempre tem uma pessoa para te ajudar, Jonas. Nós não estamos sozinhos na peleja, irmãos. E além do mais, irmãos, está o maior de todos. Jesus Cristo está no nosso Pai. Ele está sempre conosco, irmãos. Jesus, Ele não desistiu de você. Quando nós achamos que as coisas estão tudo perdidas, irmãos, Ele lá está olhando. Ele está movendo as águas pela tua vida, pelos teus parentes, pelos teus filhos, pelos teus irmãos, pela tua mãe, pelo teu pai. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 5. Uma atitude. Vem, por favor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente outros superiores a vós mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Próximo, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Amém? Se atente a cada um no seu cuidado, não pensando em mim mesmo, mas que eu possa pensar na irmã Carla, na Gisele, no Lucas, no Eliabe, se atentando para o bem de cada um, irmãos.
se chama união. Estar em contato um com o outro. É se compadecer da situação do próximo. Como o centurião se compadeceu do seu servo. Ele poderia ser mais um, irmãos, do seu exército. Mas ele não queria perder nenhum. Ele queria ter os 100 soldados ao seu lado. Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus Cristo é o nosso socorro. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o que a vocês? Descanso. Quem está sobrecarregado aqui? Não precisa falar, mas não precisa levantar a mão. Mas tem pessoas que entraram aqui hoje e estão sobrecarregadas espiritualmente. Cansadas, desanimadas, tristes. Ontem tivemos um dia maravilhoso. Mas muitas pessoas entraram naquele lugar, sabe Deus como? Às vezes cansados, sabe o que, irmãos? Porque tem suas contas para pagar lá dentro da sua casa. Às vezes tem um na sua casa que está enfermo. Às vezes tem um que está triste espiritualmente, desanimado, com a vida sobrecarregada. Todos nós passamos por isso, irmãos. Pode ser que há um momento na nossa vida, irmãos, que tenhamos somente alegria. Mas vai chegar um tempo, irmã Carla, que a tristeza vai bater no coração. Porque a palavra do Senhor diz que em Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. É um tempo de se alegrar e um tempo de ficar triste também. É anormal não, irmãos? Não é anormal. Todos nós às vezes entristecemos. Todos nós passamos por dificuldade. Mas essa palavra, esse versículo diz: venha a mim todos que estão cansados. Se vocês estão cansados, se Jamerson está cansado, eu tenho que ir somente a Jesus Cristo. Porque ele diz lá no final: e eu darei descanso a vocês. Eu acho que é Salmo 23, que fala sobre os pastos verdejantes. 23, né? Que ele faz a gente descansar em pastos verdejantes. Quem já teve a oportunidade de um dia de cansado e a esse parque esportivo aqui, você pode ver a relva, a natureza ali, ó, e sentar naqueles bancos ali e ficar assim: hoje eu quero só olhar para o céu, para a natureza. E olhar tudo ao redor, irmãos, que tudo que Deus criou. Você não está sozinho. Jesus está com você, irmãos. As tuas dificuldades não se comparam ao que Jesus já passou, irmãos. E Ele traz descanso para cada um de nós. Aleluia. Ele traz alegria, traz contentamento. A tua dor, ela é passageira, ela não vai durar eternamente. O que vai durar, irmãos, é o céu e o inferno. Isso aí eles vão durar. E ninguém aqui, eu tenho certeza, se eu falar quem quer ir para o inferno, ninguém quer. Mas eu quero participar da alegria eterna que é morar no céu com Jesus Cristo. Confiar em Deus. Naum, verso 1 e 7. Põe aí, por favor, Mateus. Para nós finalizarmos. Naum, verso 1 e 7. 1 e 7. Vamos ler todos juntos? No 3? 1, 2, 3. O Senhor é bom, Uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da nossa angústia. Não fique pensando que quando você estiver triste, desanimado, abatido, Jesus não está te vendo. Ele é a tua fortaleza no dia da tua angústia. Somente ore, lê a palavra, louve ao Senhor. Ele vai trazer o alívio para o teu coração. É somente nele que nós devemos descansar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. O centurião de Cafarnaum encontrou a cura porque ele ouviu falar de Jesus. O centurião encontrou a cura porque ele se predispôs a ajudar aquele que estava moribundo.
Deus ele tem uma predisposição nossa, irmãos. Sejamos dispostos a buscá-lo constantemente. Não é somente hoje, é amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 2024, 2025, até o dia que a morte bater na nossa casa. Aí vamos passar de uma dimensão para outra. Aí é nessa dimensão que aí, como diz, o que nós estamos vivendo aqui, irmãos, se formos fiéis até o fim, aí vai ser melhor, irmão. Porque lá a gente não vai precisar tocar violão, porque vai ter os anjos para tocar. Lá o Vicente não vai precisar cantar aqui, porque lá ele só vai dizer santo, santo, santo. Porque lá eu não vou poder, amanhã não vou precisar trabalhar, como eu faço todos os dias, como os irmãos fazem. Porque a própria glória de Deus vai nos alimentar. Então, todos os problemas da terra, irmãos, lá no céu vai ser aniquilado. Todos. Mas isso nós temos que estar predispostos a fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu ia trazer, confesso, irmãos, eu ia trazer Romanos 12. Sobre a nossa responsabilidade, mas conhecido com isso. Conhecido com isso aqui, ó. A cada um de nós foi dado, irmãos. Então tenhamos zelo com aquilo que Deus colocou na tua mão. Se é para orar, ore. Se é para curar, peça a Deus o dom de cura. Se é para libertar, peça a Deus o dom de libertação. Se é para exortar, exorte. Se é para presidir, como foi falado, presida. Cuide, trate. Conserve aqueles que estão na fé. Porque todos nós somos família, irmãos. E eu não quero perder nenhum. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Podemos? Irmãos, hoje vai haver uma reconciliação com Cristo. Oh, glória! Amém. Aleluia! Ele me procurou o Alex. Fiquei muito feliz. Porque a palavra do Senhor martela o coração. Ela esmiuça. Glória a Deus, aleluia! Ele já conhece os caminhos do Senhor. E hoje é uma reconciliação. Aleluia! Pode vir aqui, Lucas. Aleluia. Lucas, ele está entregando as coisas, reconciliando com Cristo. E fico muito feliz pela disposição dele. O Alex até falou, Lucas. Foi na terça-feira que você me procurou o Alex. E o Alex me falou assim, olha, verdadeiramente a palavra falou com o Lucas. Porque às vezes no calor da emoção aqui, no culto, né, a gente se emociona, se alegra, chora e fala assim, Deus é maravilhoso. Mas quando chega na segunda a gente esquece. O Lucas na terça-feira nos procurou. Então a palavra martelou no coração dele. E ele está reconciliando. Ele falou claramente, eu não posso mais postergar, eu tenho que tomar uma posição. Porque várias vezes Deus me chamou e várias vezes eu não quis ir. Então, hoje o Lucas está entregando, já entregou, mas ele está reconciliando com Cristo, está voltando para os pés do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta, há mais alguém que quer voltar para os pés do Senhor? Ou aceitar Jesus Cristo nessa noite? Aleluia!